Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem e as famílias de vocês também. Então, hoje a nossa aula de projeto de vida vai ser um pouco diferente, certo? Talvez os sextos anos e o sétimo 2, que ainda não tiveram nenhuma aula comigo online, fiquem um pouquinho chateados, é por isso que eu vou dizer agora. Mas talvez numa próxima oportunidade a gente possa repensar e tentar mais uma vez. Porém, a nossa aula online dessa semana vai ser gravada. Então, eu vou gravar esse vídeo e vou postar na atividade para que todos tenham acesso a ela. Por quê? Porque as experiências anteriores que a Prof teve com as aulas online não foram tão produtivas quanto eu precisava, quanto eu necessitava que elas fossem. Porque nem todos os alunos participaram. As turmas que mais tiveram participação foram os 8º anos, até o momento. Mas, por exemplo, o 7º ano da semana passada, apenas 6 alunos participaram da aula. Então, é muito complicado, porque é praticamente uma aula perdida, porque a maioria da turma não teve acesso ao material. E no caso da semana passada, para o 7º 1, era um preparatório para uma prova. Então, fica complicado, né? Então, a gente está sempre aprendendo, então vamos fazer dessa semana de uma forma diferente. Então, para fazer atividade, vocês vão ter que acessar essa aula e assistir ela na íntegra. Então, assim, eu vou ter certeza que todos vão ter acessado o material, vão ter prestado atenção para saber o que tem que fazer e assim também compreender um pouquinho mais sobre o que a gente está estudando. Mas, enfim, sobre o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando sobre protagonismo, certo? O que é ser protagonista? Quando a gente fala em um protagonista de novela ou de filme, automaticamente a gente já vem a ideia na cabeça, né? É o personagem principal. E exatamente é isso mesmo, né? É o personagem central da história, é um protagonista. Então, carregando esse conceito para a vida real, o que seria ser um protagonista na vida? Ser um jovem protagonista? O que seria? De mesma maneira, seria ser o personagem principal da nossa vida. Ou seja, assumir a responsabilidade por tudo aquilo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim. Então, aquela pessoa que quando acontece algum problema, fica tentando achar culpados, tentando achar uma justificativa para o problema, ou até ficar acomodada esperando que resolvam um problema para ela e que tudo volte a ser como antes, isso não é ser protagonista. Isso é ser acomodado, preguiçoso, né? Eu até li uma frasezinha engraçada essa semana, e que é verdade, que diz assim, que pior do que ser burro é ser um inteligente preguiçoso, né? Então, vamos dizer assim, que um jovem que não é protagonista, ele pode até ser inteligente, mas ele é um inteligente preguiçoso e automaticamente ele vai se tornar um burro na vida, porque não vai ter resultados positivos, né? Se ele não tomar atitude, não tomar as rédeas da própria vida. Mas, nas últimas semanas, vocês responderam para mim o que era ser protagonista. E eu tive acesso ali às respostas de vocês e percebi que vocês entenderam esse aspecto de que ser protagonista é assumir a responsabilidade sobre a própria vida, não ficar se fazendo de vítima, né? Isso vocês ficaram bem claro. Infelizmente, alguns ainda não fizeram a atividade de acordo com a orientação, não assistiram ao vídeo e pesquisaram no Google e simplesmente colocaram que protagonista é o personagem principal de um filme, de uma história. Então, para mim ficou bem claro que esse aluno não assistiu o vídeo proposto, né? E, por consequência, não entendeu qual é a lógica do conteúdo, certo? Então, agora é o momento de retomar esse conceito. Se não assistiu aquele videozinho, assista, tá? Mas, enfim, a grande maioria entendeu esse primeiro aspecto. Mas eu senti que faltou compreender um pouquinho mais o segundo aspecto do protagonismo, ou de ser protagonista, que é a iniciativa. Então, ser protagonista não é só assumir a responsabilidade sobre tudo que acontece na vida, mas também ser aquela pessoa que tem atitude, que toma a iniciativa diante de uma dificuldade, de um problema, ou quando vê alguma situação em que tem alguma ideia para sugerir,
que pode, vamos dizer assim, formar um grupo para resolver algum problema na sua escola, na sua comunidade. Então, uma pessoa que não fica sentada esperando. Porque tem muitas pessoas que, ok, admitem, não adianta, o que aconteceu na minha vida é culpa minha, é porque eu deixei de tomar boas decisões e tal. Mas, ok, aceita isso, essa responsabilidade, mas não faz nada. Então, tá faltando o segundo aspecto do protagonismo, que é a iniciativa. E como que eu percebi isso? Por exemplo, nos anos, quando eu coloquei uma questão que era pesquisar uma pessoa que estivesse envolvida numa ação protagonista, não conseguiram entender o que isso significava. Alguns até me mandaram um roteiro de um filme. Fulana era a protagonista do filme tal. Então, não entenderam o que seria ser um protagonista social. Não entenderam que é uma pessoa que toma iniciativa e se engaja, se envolve em alguma causa em benefício de outras pessoas. Então, isso também é ser protagonista. Ou isso faz parte de ser protagonista. É tomar iniciativa em fazer algo pelo bem comum. Certo? E isso pode, não precisa ser grandes coisas. Aspectos simples. Como, por exemplo, quando você sabe que um colega está passando por alguma dificuldade, tomar iniciativa e ir até ele e dizer que você está ali à disposição para ajudar. Isso já é ser um protagonista. É não ficar só assistindo e falando pro outro, fulano aconteceu tal coisa, né? O que adianta? No que isso será útil? Você saber e não fazer nada em relação àquilo. Então, ser protagonista vai desde pequenas ações até grandes ações. E assim é na sociedade também. Por isso que eu propus semana passada a leitura do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson. Por quê? Porque esse livro fala exatamente sobre isso. Tá? Ele fala sobre tomar a iniciativa. Não procurar culpados quando acontece um problema. Não esperar que resolvam porque eu quero que seja como antes. Não ficar focado em um só objetivo na vida. Se não for daquele jeito, tudo acabou. Ter consciência que a gente pode ir atrás de um plano B. Não ser aquela pessoa que não se contenta com pequenas evoluções, né? Então, todos esses aspectos de ser protagonista estão nessa fábula, certo? Esse livro ele começa com uma narrativa falando de uma turma de ex-colegas de escola que se encontraram depois de que a vida deles tomou rumos diferentes. Certo? E daí um deles, que é o Michael, né, o personagem, ele conta que a empresa dele deu uma volta, um grande up, né, depois de ter ouvido uma fábula, né, uma fábula. Então ele conta essa fábula, que é a fábula do Quem Mexeu no Meu Queijo, onde os personagens são 2 homenzinhos, ou 2 duendes, a gente pode dizer, e 2 ratinhos, certo? Então, no decorrer dessa história, mostra exatamente a diferença entre uma pessoa que é protagonista na vida e uma que não é. E até protagonista social, porque o Hal, que é o duende que toma atitude, em determinado momento ele volta atrás para tentar esclarecer o amigo, tentar ajudar ele, né? Ele ainda faz um papel importante de ir registrando as descobertas que ele faz no decorrer do caminho na parede do labirinto, para que outras pessoas também encontrem o caminho que ele encontrou, né? Então é um livro muito interessante. Ele tem um pequeno tédio no meio da história da procura pelo queijo, mas é algo que se dissipa logo, porque daí a gente fica curioso em saber no final da história o que aconteceu. Será que que o Hein foi atrás ou não foi? A gente fica curioso em saber, né, o final. Mas na verdade o importante nem é o final, é o decorrer, certo? Porque no decorrer dessa fábula ele fala 10 lições que ele tira, que o Hal, né, tira, e ele vai anotando no labirinto. Essas 10 lições que ele anota nas paredes do labirinto servem pra gente refletir. E alguns dizem que esse livro foi feito só para empresários ou coisa parecida, mas não, porque essas mesmas reflexões que o Hal faz
sobre o queijo, a gente pode fazer sobre qualquer aspecto da vida. Se a nossa vida não tá dando certo em alguma coisa, se a gente tá triste, quais são os motivos, assim por diante. Então, é muito interessante. E eu não vou dar muitas dicas mais, porque eu quero que vocês realmente leiam o livro. Inclusive, eu dei a possibilidade de vocês escutarem ele. Eu mandei o link do audiolivro, tá? Essa vez eu escutei. Eu sempre prefiro ler, porque a nossa dinâmica de leitura é diferente, né? Mas, de um tempo para cá, eu tenho feito isso, tentado ler algo e ouvir ao mesmo tempo. E é muito interessante. Então, eu sugiro para vocês experimentarem isso, tá? Provavelmente ler o livro é mais rápido do que ouvir, mas a narrativa do leitor do audiolivro, ela é rica, ele dá ênfase na leitura, então parece que a gente está vivendo aquilo, a gente enxerga as situações, tá? Então é muito interessante. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas anotações que eu fiz para aula, para ver se eu não esqueci de nenhum detalhe. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção durante a audição ou a leitura do livro? Ó. Aspectos importantes, ó. As 10 lições, tá? Que o Hal escreve nas paredes, são importantes. A gente, ao ler elas, pensar de que maneira podem ser aplicadas na vida real. Prestar atenção nessa questão de que para tudo na vida a gente precisa tomar iniciativa em algum momento, que a gente não deve ficar esperando que algo mude por conta, ou que tudo volte ao normal, ou que alguém nos ajude a resolver. A gente pode sim pedir ajuda, ter parcerias, certo? Como é o caso dos ratos da história, eles trabalham em parceria, eles não têm um cérebro super desenvolvido como o dos homenzinhos, mas instintivamente eles trabalham em parceria, porque um cheira e o outro corre na frente. Então eles trabalham em equipe, né? E até isso, o Hal e o Ren, né? Que são os duendes, os homenzinhos, né? Acabam tendo que aceitar que os ratos, mesmo não tendo um cérebro desenvolvido como o deles, prontamente tomaram iniciativa em resolver o problema. Não ficaram ali tentando pensar quem que fez, por que fez, que foi injusto e assim por diante, né? E é o que às vezes acontece com nós, quando passamos por alguma dificuldade. O que mais? Nem sempre a gente precisa achar que precisa de um plano muito mirabolante para resolver os problemas. Às vezes a única coisa que a gente precisa é se mexer, é não ficar estagnado, não ficar paralisado. Não querer só o máximo. Eu coloquei um objetivo na minha vida lá em cima nas alturas. Eu quero ser o fulano de tal. E não aceitar que para te alcançar qualquer objetivo, seja grandioso ou não, vai precisar de pequenos passos. Isso o Hal aceitou. Ele aceitou que ele não ia logo achar o grande queijo ou um depósito de queijo. Ele foi ficando feliz quando ele foi encontrando pequenos pedaços de queijo que deram energia para ele continuar na procura. E já o Ren não queria saber disso. Ele nem gostou quando o Hal levou para ele uns pedacinhos de queijo, ele não queria. Ok, interrompeu o vídeo porque era muito longo. Mas terminando então, concluindo o raciocínio. Então, que a gente não pode ter só um objetivo, a gente tem que pensar, e se isso não der certo? Para mim não ficar frustrado, né? Que outros caminhos eu posso tomar? Que outras coisas me trazem satisfação? E estar sempre preparado para a mudança. Que nem o Ren, por exemplo, quando encontrou o grande queijo, ele abandonou a roupa de corrida, ele amarrou os tênis e jogou num canto. O Hal, quando ele percebeu que ele ia ter que voltar a procurar um novo queijo, ele prontamente deixou o tênis dele pendurado no pescoço se precisasse de algum outro movimento. Então, essas são algumas lições. Eu espero que vocês tirem muitas outras e se preparem para a semana que vem, que a prof vai preparar uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo, sobre protagonismo juvenil e sobre esse livro, ok? Uma boa semana a todos e até semana que vem.